Então temos aqui a nossa questão, certo? Que é o analisar a economia brasileira nos governos Castelo Branco e Médici, concluindo sobre as contribuições para o desenvolvimento brasileiro, certo? Então, como é que a gente começa? Começa pela ideia central, né? Então, como nós já conhecemos a estrutura da prova toda na cabeça, conforme decorado lá com a primeira parte, com o primeiro slide, né? Com os primeiros slides. Então você não pode perder tempo aqui na hora de escrever, escrevendo muito parágrafo, senão você vai acabar passando a limpo, fazendo a redação 2 vezes. Então o que você tem que fazer aqui, na verdade, é imaginar, pensar a prova e escrever os tópicos que você vai relembrar na hora de construir o parágrafo. Então o que ocorre? Quando você constrói o parágrafo, é que você vai perder tempo em como vai escrever mesmo, legal. Esses parágrafos da introdução, eles são mais complicados, porque eles não têm aquela fórmula, tópico frasal, explicação tópico frasal, desta forma, alguma coisa. O que leva a alguma coisa. Não tem essa fórmula, então você demora um pouco mais para construir o parágrafo. Então, como é que você vai fazer aqui nessa parte? Só assim, ó. Ideia central. Analisar a economia brasileira. Analisar o que? A economia brasileira. Então, a ideia central é a economia brasileira. Então, como é que você vai fazer? A economia brasileira é importante, porque você já decorou isso, né? Você vai escrever desse jeito, é importante ou constitui-se ou a combinação dos dois, né? A ideia central é importante para o desenvolvimento brasileiro. Então, tu vai botar aqui, ó. Vou escrever aqui no padrão, mas você pode botar só abreviações, que é o ideal. Desenvolvimento brasileiro. Caguei o pau aqui no B maiúsculo, mas não importa. É importante o brasileiro. Vai ficar pequeno esse parágrafo. Constitui-se de quê? Constitui-se de 3 setores, né? A economia brasileira é importante para o desenvolvimento brasileiro em todas as épocas, né? Não, bota aqui, hein? Porque é de história, então tem que dar uma jogadinha assim nessa questão de tempo. Em todas épocas. Constitui-se constituído por 3 setores. Constituído por 3 setores: primário, secundário e terciário. Primeiro, segundo e terceiro setores. Depois você vai pensar como você vai construir esse parágrafo. E aqui, como é história, eu vou dar um tapinha no tempo e no que eu vou falar, né? Porque o governo Castelo Branco e o governo Médici, eles foram períodos de prósperos, né? Então eu vou botar nossa economia passou por momentos de recessão, de estagnação e de desenvolvimento. Matei a ideia central. Fechou?